Olá, paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje, a nossa terceira lição da nova revista sobre Epístolas Universais. O título da nossa lição, A Incerteza dos Projetos. Lembrando, adquira então a sua revista. Não deixe de adquirir também, a partir do QR Code, os infográficos bíblicos. Sim, quase esquecendo, lembrando, olha, tem um livro de apoio. A partir de todo esse material você consegue elaborar uma aula de excelência. Então não deixe de adquirir para que a sua aula fique exemplar e de excelência, uma aula de qualidade. Bem, vamos aqui então retornar à nossa lição, a nossa terceira lição, a incerteza dos projetos, ainda na carta de Tiago, uma carta belíssima. Dessa vez agora então trabalhando o que o Tiago vai falar sobre os projetos humanos e as suas falhas, as incertezas. No primeiro tópico, então, Tiago ele vai registrar a presunção humana, que muitas vezes é insana, a incerteza do futuro ante uma realidade que acompanha a própria humanidade, que é incerta. Então, planejar sem confiar em Deus é algo então perigoso. Tiago fala sobre essa questão de um planejamento, de estar pensando naquilo que Deus pode fazer por nós. Tiago 4,4 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece ou desaparece. Tiago 4,14. Pensando dessa forma, então, como é que eu posso lidar com os planejamentos e os planos? É válido planejar? Não é válido? De fato é válido um planejamento. Todavia é necessário no planejamento meditar e confiar em Deus devido à fragilidade da própria glória humana. Então, planejar a partir de pensar que um homem pode, por meio da sua própria glória, alcançar algo é uma presunção, é uma insanidade. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você vai estar vivo daqui um dia, um mês, dentro do seu planejamento. Então, Tiago diz, se Deus permitir, se Deus quiser, Ele nos abençoar nisso, podemos então alcançar e chegar aonde nós planejamos. Pensar dessa maneira, olha como Tiago diz, olha como ele fala da negligência ao bem. Então, dentro da fragilidade da glória humana, pensar, aquele que traça planos sem considerar a vontade de Deus, age como um presunçoso, uma presunção. Tiago 4,16. Tal atitude era comum aos ricos. Então, Tiago também vai falar da questão da riqueza, de confiar na riqueza. Então, eu não posso confiar na riqueza e confiar no futuro que é incerto. Tudo torna-se incerto nesse mundo. Então, quando ele novamente fala a partir da riqueza, ele vai dizer, aquele pois que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. 4,17, ou seja, uma fé sem obras é morta. Tiago, então, mantém o foco agora nos ricos, sobre a riqueza e na ganância ou presunção do lucro e na negligência para com o irmão que passa por necessidade. Então, a espiritualidade sadia passa, então, pelo dar, pelo colaborar, pelo investir no reino e investir em pessoas. No segundo tópico, então, é possível perceber que Tiago, quando trabalhou essa questão do rico, da riqueza, da confiança nessa riqueza, falou indiretamente sobre Mamon, falou lá sobre a vida como um vapor, como Eclesiastes, não podemos servir a dois senhores, como disse Jesus. Dessa forma, o segundo tópico, a sentença contra os ricos opressores, a opressão contra o pobre. Tiago profere uma denúncia, possivelmente no seu contexto, irmãos contra irmãos, irmãos oprimindo irmãos, um elitismo dentro da igreja, uma igreja que tem um elitismo, a consequência então dessa riqueza acumulada e desse amor ao dinheiro exagerado, diz que tudo vai acabar. Essa riqueza será consumida, como a ferrugem consome os metais e como a traça consome as roupas. É interessante pensar sobre isso, que Tiago chega a acusar os seus ouvintes com uma condenação. Os ricos se tornarão pobres. Provérbios 22:16. Tiago denuncia a injustiça. Tiago, ele pensa na justiça social. Tiago, então, ele denuncia essa acumulação sem colaboração. Você pode acumular, mas você deve, é claro,
isso é imprescindível. Contribuir no reino. Ser, então, liberal com os menos favorecidos. Se Deus te abençoou com riquezas, essa riqueza tem um propósito. Tem que passar por pessoas, passar pelo projeto da casa dele, ou seja, você deve investir no reino, investir em pessoas. Também, Tiago, trabalha a questão do propósito da riqueza. Então, se você recebeu uma riqueza de Deus, se Deus lhe permitiu alcançar um nível, você deve, então, colaborar. Enxergar, ou perceber, ou ver uma vida de luxo e prazer a partir da injustiça, a partir, então, do desfavorecimento de algum, é tema fundamental dos profetas como Amós 5, 11, 12. Isto é, a riqueza por meio da opressão e da injustiça não é riqueza diante de Deus. A riqueza diante de Deus é uma riqueza que provém do trabalho justo, de uma acumulação justa, mas também do investimento no reino. Depois disso, o autor trabalha o terceiro tópico, o exercício da paciência. E a paciência se dá a partir, então, do lavrador, a figura daquele que semeia e daquele que demora o fruto nascer no seu próprio tempo. Dessa forma, então, é necessário aguardar em Deus a paciência para colher o fruto. Trabalha a chuva seródia, trabalha a chuva temporã e usa como exemplo Jó, a paciência de Jó como proverbial, como um homem que teve paciência. E seu fim foi o quê? Um fim de mudança. Não terminou na tragédia. Jó, se não tem o capítulo 1, nós não entenderíamos o que estava acontecendo no mundo espiritual. O capítulo 2, nós não entenderíamos. E do capítulo 3 ao 38, Jó é acusado, é massacrado pelas pessoas, pelos seus amigos, pela sua mulher. Mas no fim, Jó entende. E Deus muda a sorte de Jó. Então, Tiago trabalha a experiência de Jó para nos trazer uma experiência de paciência e de virtude. No quarto tópico, a oração e a restauração. Trabalha a questão da oração, e a oração do justo pode muito seus efeitos. Tiago, então, trabalha a questão da unção com óleo, orar o doente. Nós não estamos falando da prática de ungir tudo, objetos ou qualquer pessoa. A prática de Tiago é a unção para quem está doente. Não que o óleo tenha a cura, mas o óleo como representação do Espírito Santo, como representação da glória de Deus. Então, no Antigo Testamento, o óleo simbolizava a consagração e a capacitação divina. De fato, então, Tiago escreve a judeus cristãos no uso do óleo. Quando o Senhor enviou os 12 na missão, ele ungiu os enfermos com óleo, Marcos 6,13. Então, a unção para os que estão enfermos. Nisto, precisamos também da perseverança na oração. Um homem justo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa perseverar na oração. E Tiago agora não usa Jó, usa Elias. Elias vai perseverar na oração. Quantas orações Elias fez para que voltasse a chover? 7 orações. Para não chover, uma palavra profética. Para chover, 7 orações. Então você precisa ter paciência na oração, perseverar na oração, isto é, orar até que Deus te responda. Precisamos então nos compromissar com a oração e desviar o nosso foco de tudo aquilo que foge da oração e nos comprometer com a verdade da palavra. Tiago, então, agora emprega a diligência e não a negligência. A diligência, na verdade, em promover um retorno para aqueles que estão pensando em se afastar. Então é necessário orar, é necessário, então, trazer de volta. Tiago fala, aquele que fizer alguém se arrepender vai cobrir multidão de pecados. Isto é, trazer o arrependimento. A igreja deve buscar os que estão perdidos, trazê-los ao arrependimento e cobrir assim, por meio da fé, uma multidão de pecados. O afastamento dessa verdade exige de nós, como igreja, trazer de volta e cobrir uma multidão de pecados. Tiago 5,19. Promover o retorno de pessoas que estão afastadas da igreja, ligar, acolher, acolhimento é discipulado, desejar restaurar vidas que estão afastadas de Cristo. Tiago, então, vai enfatizar no final da sua carta o trazer de volta aquele que está afastado do reino. Tiago, então, começa a nos fazer pensar, nos confronta, nos alerta contra o perigo das riquezas, da falta de paciência, da falta de perseverança na oração. Ele reafirma verdades espirituais daqueles que estão afastados, daqueles que estão doentes fisicamente, mas ao mesmo tempo doentes espiritualmente, que precisam estar de volta.
traga alguém, busque alguém, convide alguém, acolha alguém na igreja. Tiago nos ensina a praticidade do discipulado e do cuidado. Que possamos aprender, então, a buscar sabedoria com Tiago e trazer para a nossa vida a realidade espiritual mais profunda a partir do crescimento dessa maturidade que advém dos problemas, das provações, das tribulações e das tentações. Que possamos aprender com Tiago a vigiar a nossa vida para que Cristo nos pegue, então, de surpresa. Podemos controlar o nosso impulso, não podemos viver a vida toda culpando as pessoas, culpando então o nosso temperamento, mas possamos aprender com Tiago a cuidar da fonte de vida, porque da nossa boca não pode sair bênção e maldição ao mesmo tempo. Uma fonte não produz duas coisas, uma fonte de água não produz dois tipos de águas, uma árvore não produz dois tipos de frutos, um fruto bom e um fruto ruim. Que possamos aprender com Tiago, então, a ter paciência e perseverança, a ter o modelo de Elias, a ter o modelo de Jó, ter um modelo de desprendimento, apesar de uma vida favorecida por Deus com a riqueza, e sempre investir em pessoas e no reino. Possamos aprender a afirmar com Tiago a importância de conduzir de volta à fé aqueles que estão afastados do caminho ou dos caminhos do Senhor. Que possamos aprender com Tiago e crescer dessa forma, pensando e fazendo a distinção espiritual, aprendendo com ele sobre a separação entre a incerteza dos nossos projetos e a certeza que podemos encontrar pela fé em Deus, quando confiamos os nossos projetos em Deus e unicamente nele, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, aprendendo mais ainda com as epístolas universais.